It's showtime! Co-host aqui especial novamente, Luiz Galeb. Tudo bom? Tudo ótimo. Esse co-host mais viciado esse, né? Que tá toda hora aqui. Toda hora. Eu quero que você volte aqui sempre, pô. Vamos, obrigado, pô. Legal. Pau na máquina? Toca o fumo aí. Pau na máquina! E estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos aos estúdios da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje é amigo, é chapa. Ele veio do Brasil vários anos atrás, vendeu a clínica que ele tinha lá em Brasília. Ele se reinventou aqui nos Estados Unidos, se formou na faculdade, entrou no mercado de trabalho como dentista, tirou o seu green card, virou cidadão e hoje ele está empreendendo aqui nos Estados Unidos com a Barbosa Orthodontics. Xande Barbosa, welcome to America. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. Prazer Xande. estar aqui com vocês hoje. Boa. Prazer Tem história para contar. Pô, pelo amor de Deus, esse cara fez o caminho mais difícil que existe na face da Terra. O dentista, todo dentista do Brasil sonha em vir pra cá. Já conversei com vários. E eu falo disso. Eles falam, cara, mas é muito complicado, cara. Tem que revalidar o diploma, tem que fazer a faculdade, tem que depois pegar uma oportunidade de trabalho. Começa com a língua, né? Já começa com a língua também, né? Além disso. Quando você chegou, você falava inglês? Então, eu sempre fui interessado pela língua. Sempre gostei de inglês. Meus pais colocaram para eu estudar inglês já quando eu tinha 11, 12 anos de idade. E colocaram todos os irmãos, mas só eu vinguei. Só eu gostava. Quantos anos você chegou aqui? Com quantos anos? Eu já tinha 35 anos quando eu vim. Você já era formado? Total. Então? Eu já era ortodontista no Brasil. Já tinha feito minha especialização de ortodontia na Unesp quando eu vim para cá. Quantos anos você tinha? 35. 30. Era casado? Já. Casado. Filho já? Com uma filha de 1 ano e a outra grávida. Minha esposa estava grávida de 8 meses quando eu cheguei aqui. A esposa dele também é dentista, cara. Os dois largaram a carreira lá. É mesmo. Ela também estudou odonto aqui com você? Ela, na verdade, acabou de entrar. Ela tá fazendo a residência agora na UF. Ah, entendi. Mas posso ir mais a fundo nesse troço aí? Por que você resolveu? Qual o real motivo de você abandonar Brasília? Que você morava em Brasília, pô. Sim. Tá? Boa pergunta. Que ano foi isso? 2009. É recente. Sim. Foi uma mudança e tanto, porque eu tinha uma vida estabelecida no Brasil. Pô, quando você já tem... Eu já tinha anos de carreira, já tinha quase 10 anos de carreira em Brasília. Clientela? Tudo, com minha clínica própria, eu e a esposa trabalhando junto, ela estava acabando a especialização dela em prótese na USP de Bauru, eu acabando minha especialização na Unesp de Araraquara, indo e vindo, mas com a clínica cheia, tínhamos muito sucesso, de verdade. Já naquela vida boa de viajar para o exterior, 1, 2 vezes por ano, quando quisesse. Assim. Estava com a vida legal, estava começando a babá, empregada, né? Sim, tudo isso que a gente tem. Não chegava tanto, mas tinha uma vida boa. Uma vida boa. Mas eu quero saber o real motivo de você ter vindo. Ela abandonou essa vida boa, maravilhosa. Eu sempre tive um sonho de estudar fora. Nunca foi um sonho de necessariamente deixar meu país e morar fora. Meu sonho era ter a experiência de morar num país de primeiro mundo. Na verdade, eu gostava muito da Inglaterra. Eu gosto de história, dessa parte toda de... Para a história, é Europa, né? Assim, aqui tem também, mas sempre gostei muito dessa parte. E eu sempre pensava em ter essa experiência de morar fora, abrir a cabeça, abrir os horizontes. Sempre teve comigo isso. E porque sempre estudei inglês, sempre tive muita facilidade com a língua. E a sua esposa? Ela comprou meus sonhos. Sempre sonhou juntos. Ela também tinha... Achou a esposa ideal. Achou legal. Sim, achou a esposa ideal. Acabou que calhou que a gente tinha uma menina de 1 aninho e a esposa trabalhando o tempo inteiro na clínica, né? Ela pensou, eu quero dedicar mais tempo para minha filha. Quer ser mãe. Tava aquela coisa... Então foi a hora certa. Ela estava grávida da segunda, a primeira de 1 ano. Ela falou... E quando apareceu a oportunidade mesmo a gente vir, ela falou, perfeito, o que eu quero fazer agora é ser mãe. Agora, pera um pouquinho. A maioria que vem para cá vem com uma mão na frente e uma atrás. A maioria. Para fazer o que você fez, o cara fala, é porque está muito ferrado lá. Você é uma exceção. Porque você estava bem lá.
Zona de conforto, né? Então, assim, ó, não precisa de muita coragem quando você está lascado lá e para vir tentar a vida aqui. É verdade. Não precisa ter muita coragem. Mas para fazer o que você fez, precisa ter coragem pra caramba, porque você largou. Você não largou um vagão de trem, você largou toda uma composição de vagões. Como é que é isso? Me conta. Tanto eu quanto a esposa sempre acreditamos que você tem uma educação superior, você pode depois reverter isso. A gente nunca pensou que investir em educação é uma coisa que não traz frutos. Tanto que a gente sempre investiu em educação no Brasil, quando a gente estava lá. E quando apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos fazer um mestrado aqui na minha área, que também é uma raridade, porque geralmente os caras vêm para fazer odonto 2 anos ou 3 anos, um curso de revalidação do diploma. Sim, é dificílimo aqui. Muito difícil entrar. E dentre todas as especialidades, a ortodontia é a mais difícil de todas, porque aqui nos Estados Unidos é muito competitivo entrar em ortodontia. Sim. Você tem uma noção, você tem que estar entre uma turma de 100 alunos aqui, americanos, todos fazendo odontologia, que já é um curso difícil aqui para se fazer. Sim. Numa turma de 100 alunos, só os 5 primeiros, os 5%, os primeiros alunos da turma têm chance de entrar num programa de ortodontia aqui nos Estados Unidos. E você entrou? E eu, candanguinho, lá no Brasil, Candango mesmo. Me apliquei ainda do Brasil e a oportunidade se abriu. Eu falo, quando Deus abre uma porta, ele não faz mal feito não, ele abre mesmo. Eu quero, desculpa continuar, mas eu quero que você repita uma coisa que você falou que eu achei maravilhoso, sobre investimento em estudo. O que você falou? A gente sempre acreditou que isso mesmo, a ideia era vir, ou ter essa experiência fora e voltar ao Brasil. Nunca pensei em morar fora para sempre, não. Sim. Educação, quando você investe em educação, não tem eu acho que o retorno sempre vai existir, de alguma maneira. E mesmo voltando para o Brasil, eu sabia que eu ia ter um nicho, que eu ia aplicar essa educação de fora, lá, para atender talvez uma elite melhor em Brasília, um pessoal que tivesse mais dinheiro, que pudesse pagar. Mas eu sabia que eu ia aplicar isso mesmo voltando para Brasília. Quer dizer, você veio, nem pensou em vir para ficar para o resto da vida? Nunca, não. Você podia ficar um tempo aqui, ganhar 3 experiência, anos voltar de lá mestrado. E já era, vamos dizer assim, um cara top, lá ia ser o super top aí. É isso que esse era o pensamento. Eu não era um cara top, eu era um cara mediano, vamos dizer assim. Porque ia virar o top. Mas o pensamento era esse. Depois de uma educação dessa aqui, você ia investir em publicidade e tudo. E não só nisso, você realmente tinha a formação que você podia claim, né? Que você sabe fazer coisa diferenciada. Quando você largou tudo para trás, você passou a régua, vendeu, fez dinheiro e veio, ou deixou tudo mais ou menos no jeito para voltar? Então, eu tinha dinheiro eu estava com dinheiro aplicado para comprar um apartamento maior de 4 quartos na época. Lá. Eu morava num de 3, queria um maior de 4, 5 quartos. A gente já estava querendo fazer isso quando a gente estava em Brasília, já estava com dinheiro para isso. Então, tinha dinheiro no banco, tinha a minha clínica, que era minha mesmo, o real estate, né? O imóvel era meu e a clínica era minha. E eu queria vender só a clínica, porque eu não tinha ninguém de confiança para deixar ela andando. E achava muito complicada a situação. Eu falei, não, eu quero vender a clínica com os clientes, tudo. Como eu pagava imposto honestamente no Brasil, que também é uma raridade. Outra raridade. Eu consegui mostrar, eu fiz uma avaliação pelo SESI, eles fizeram uma avaliação da clínica e eu consegui mostrar pelos meus rendimentos provados no imposto que eu tinha um rendimento legal. E eu consegui fazer uma avaliação legal da clínica também. E apareceu a pessoa certa, na hora certa, um fazendeiro que a filha estava se formando na época em Brasília. Que show! Ele falou, mas eu não quero comprar só a tua clínica, eu quero comprar o imóvel. É de porta fechada, porteira fechada ou é nada. Do jeito que a gente gosta. Eu não estava pensando em vender o imóvel, porque na minha cabeça eu ia voltar para o Brasil. Vendeu. Eu ia para cá, 3. Mas o cara não me deixou alternativa. Ele falou, eu ponho o preço no imóvel, eu quero o imóvel. Eu falei, se eu tiver que comprar um outro imóvel quando voltar, eu compro um outro imóvel quando voltar. Então eu acabei vendendo tudo. Mal sabia eu que eu ia precisar desse dinheiro aqui depois, para se manter, à medida que as coisas foram caminhando para eu ficar. Sim, que lindo, hein? Que até então eu nem pensava. Então Deus já sabia que eu ia precisar desse dinheiro e ele já botou a pessoa certa no caminho. Hoje você acredita que era seu destino isso? Sim, tenho absoluta certeza. Mais uma pergunta, você voltaria? Hoje eu tenho saudade do meu país, minha família inteira está lá, nós somos os únicos das 2 famílias que moramos aqui, então sempre vai ter essa... É a síndrome do imigrante nesse país, né? Por mais que você esteja bem aqui, você sempre... Teu coração tá lá, porque você viveu, você nasceu lá, mas hoje eu não voltaria mais, não. Hoje não voltaria? Não. Você... Eu vou, quero até ter
um apartamentinho na praia, de repente ali em Floripa, alguma coisa, mas de repente quando me aposentar, volto morar 6 meses no Brasil, 6 meses aqui, mas voltar a morar no Brasil, hoje eu não tenho nenhuma... Esse negócio de você vir, ficar e fazer raiz aqui, pode ter a ver com o fato do seu pai ter ido para Brasília no ano da formação. Ele era de outro lugar, de onde ele era? Meu pai era mineiro, do interior de Minas. De onde ele era? Ele era de Bom Sucesso, uma cidadezinha pequenininha, não muito longe de Belo Horizonte, mas meu pai foi um... Ele fez o que você fez. Foi um aventureiro, sim, com certeza. Ele abandonou a raiz dele, sim, foi para uma cidade nova, que é basicamente como um outro país. A diferença é que meu pai estava lascado mesmo, ele era um jovem lascado na cidadezinha dele, mas... querendo ou não, um visionário também. Se deu bem? Muito bem. Então, olha que interessante. Uma das receitas, um dos fatores comuns para o cara fazer sucesso é estar lascado. Sabe por quê? Não tem nada a perder. É verdade. É verdade. Quando o cara não tem o que perder, eu acho que ele manda all-in, né? Ele é all-in. Vai tudo. Abraço qualquer trem. E Brasília era a terra das oportunidades, né? Porque verdade. Ele chegou lá, não tinha nada. Ele chegou no ano da inauguração, conheceu minha mãe também, que tinha acabado de chegar com a família. Então foi uma coisa... É engraçado construir a vida em Brasília. Mudou, né? Da cidade das oportunidades para os oportunistas. Né? É verdade. Engraçado, né? Tirou só finzinho. Ele não tem nada a ver com política. Né? Vou deixar isso bem claro. Sim. Não participa de nenhuma política. É linda a tua história, Alexandre. Obrigado. Linda a tua história. E nem começamos. Né? Não é verdade? Fala de como é que foi chegar aqui e do frio que você enfrentou, Xandão, porque isso daí, cara, deve ter sido... Você não chegou aqui, então? Na Flórida? Não, a Flórida é coisa de agora. Porque a Flórida é um pouco quente, né? Bom, me ofereceram uma vaga na Universidade de St. Louis, no Missouri, que é terra... Úmido, porque está do lado dos 2 maiores rios americanos, Alaga, né? O Missouri e o Mississippi. Só falta terremoto. Não, tem o tornado. Tem torneiro lá, né? Tornado, sim. E tem sirene, toca na cidade inteira para você se recolher, tem tudo isso. Até o ano que eu estava lá, o tornado bateu no aeroporto de St. Louis e destruiu uma ala do aeroporto. Então, tem. Você chegar Tupiniquim, na Flórida, eu sempre falo que a Flórida é o melhor estado do Brasil. Né? Porque você está em casa, você está aqui, você realmente você conversa em português. Tem gente que mora aqui há 30 anos e não fala inglês. É um absurdo, né? É um absurdo, mas se vira no espanhol, se vira. E trabalha, faz fazer uma puta faculdade também. Eu já cheguei direto no mestrado, né? E a residência aqui é diferente do Brasil. Aqui é integral, de 8 às 6 da tarde, de 8 às 5 e meia da tarde. Mas esse é o horário que você está lá. Fora tudo que você tem que fazer de trabalho, eu passava o tempo inteiro. Você chegou no inverno, então? Não, eu cheguei no verão, começava em junho. Esposa grávida de 8 meses, mas ela não pôde vir, porque já estava muito grande. Ficou para trás. Julho, minha filhinha, a minha Giovana, segunda, nasceu. Que lindo. E eu vi tudo por Skype. Não tinha FaceTime na época, era o Skype. Não tinha nem WhatsApp. Não, minha irmã teve que literalmente segurar um computador, um laptop, para eu ver a neném nascer. Muito legal. Mas não pude estar presente no nascimento da minha segunda, porque minha esposa já estava muito grande para viajar, não deixaram ela entrar no avião. Mas vim em junho de 2009, só que ainda bem que eu cheguei no verão, pelo menos, né? Lógico, não dá aquele choque imediato. Mas em 3 meses a coisa começa... Em 3 meses... Qual foi a mínima que você pegou lá? Temperatura? Eu peguei menos 18, menos 20, isso aí chegava. Que delícia, hein? Nossa Senhora. Delícia. Não era... Dói o osso. Agora, você tinha que fazer o mestrado para você poder exercer a tua profissão aqui, né? Você não pode, não é só chegar aqui... Não, na verdade, o dentista aqui, a nossa licença é como dentista, né? Você não é licenciado como ortodontista. Eu sou especialista aqui e no Brasil, mas a sua licença básica é como dentista. Cada estado tem a sua legislação e você tem que saber exatamente onde você quer atuar. Como é a da Flórida? A da Flórida, atualmente. Estamos falando com os dentistas do Brasil, que estão tudo alvoroçados. Agora, quero aprender. Né? Olha, quando eu fiz mestrado de 2009 a 2012, me formei em 2012. E daí eu ouvia meus professores na clínica, os americanos, falando: quando eu aposentar, eu vou morar na Flórida. Quando eu aposentar, eu vou morar na Flórida. Eu falei... Porra nenhuma, eu vou pra Flórida agora. Antes de aposentar. Eu já tô cansado desse frio aqui, vou ver o que e apliquei para uns trabalhos aqui. Na verdade, a nossa profissão é tão valorizada aqui, especialmente se você é um especialista, assim, um ortodontista,
Sim. Não tem problema algum de achar emprego. Algum. Eu tive uma oportunidade aqui, que foi me oferecida aqui em Boca, e outra em Tampa. E na época eu achei que Boca tinha mais a ver com o que eu queria, até porque a comunidade brasileira é muito maior por aqui. Eu falei, bom, se a gente for ficar por aqui, é aqui que a gente tem que montar a clínica. Sim. Boca Raton. Aí você começou trabalhando para alguém. Sim. Funcionário. Funcionário. Pela primeira vez na vida, né? Vou voltar. O processo foi o seguinte, 3 anos de mestrado de ortodontia. Já muito difícil de conseguir entrar, porque já é difícil até para os americanos. Então volta um pouquinho mais. Se tem um dentista agora assistindo a gente, e eu tenho absoluta certeza que tem muitos, dá o caminho das pedras pro cara. Hoje... Eu sei que você não tem medo nenhum de concorrência, você está muito bem estabelecido, e você vai fazer isso até porque você tem um coração muito generoso, que eu sei. Dá o caminho para eles. Vamos dizer então. Primeiro, você sabe falar inglês? Você tem um inglês... Domínio, né? De nível educacional alto. Porque uma coisa é você falar e achar que fala inglês. Outra coisa é você escrever muito bem, redigir artigos em inglês sem ter que ficar toda hora no... Lógico, você procura o dicionário, tem que falar. Nem digo que você tem que ser absolutamente fluente, mas você vai fazer parte, você tem que fazer uma entrevista em inglês para entrar em qualquer programa, que você tem que fazer uma entrevista com uma banca grande, com vários professores. Tem que falar inglês, pô. Tem que falar inglês. Não tem jeito. Então, assim, eu diria que eu acho uma perda de tempo. Eu vejo, às vezes, o pessoal se programando. Hoje em dia tem muito disso. Inclusive, professores daqui, brasileiros que vieram e já estão aqui como professores. Que uma coisa é ser clínico, você ter a sua clínica aqui nos Estados Unidos. Você ganha, geralmente, muito mais do que a área acadêmica. Outra coisa é, a maioria dos que vêm, que eu conheço, vários professores, inclusive conceituados, que vieram do Brasil e dão aulas aqui, mas não fizeram o processo de tirar a licença aqui nos Estados Unidos. Então, eles não são autorizados a clinicar só dentro da universidade. E eles ganham salário universitário que, para o brasileiro, pode ser uma maravilha, os valores. Mas para os padrões americanos, entre ser clínico e ser acadêmico, por isso tem tanto professor velho aqui nos Estados Unidos. Quando eles se aposentam da vida clínica, eles vão para as universidades para ajudar, dar aula, de repente continuar ativos, mas o salário já nem importa para eles. Não é relevante. Não. Mas voltando ao caminho das pedras, o cara tem que falar inglês. Eu diria que... Então, voltando, por isso que eu falei dos professores. Que tem gente que tem até curso que ensina o pessoal lá no Brasil faz isso. Mas às vezes o cara tá pagando por esses cursinhos para aprender o caminho das pedras aí, o cara não tem nem inglês. Por que ele tá sonhando vir num país para fazer parte de uma profissão complexa, que é a odontologia, sem falar inglês? Se o cara não fala inglês. Então vamos fazer um trato aqui. Nós vamos garantir que sem inglês o cara não faz nada. Eu vou ser sincero. Não passa nem no TOEFL, Não passa nem no TOEFL. Não passa no TOEFL. Explica o que é o TOEFL, que muita gente não sabe. Não é bala não, tá? Calma, uma bala TOEFL. Grudou aqui. Não, isso tudo eu fiz no Brasil. Isso tudo eu fiz no Brasil antes de vir para cá. Por exemplo, para mim eu tive que fazer 2 testes. Fora todo o resto. Mas os testes básicos são o TOEFL e o GRE. Então explica o TOEFL primeiro, depois o GRE. O TOEFL é o teste de proficiência na língua. Sim. Você tem que tirar um score que cada universidade tem o seu. Na área de odontologia, nunca é menos que 95 a 100 da pontuação máxima de 120. Então, tá ótimo já. Então você tem que tirar se você conseguir um 90 no TOEFL, você tem esperança. Você já tem alguma esperança de vir para cá, eu diria. Sim. Até uns 85, você estudar um pouquinho, chegar nos 90, você já tem alguma esperança. Nada como uma boa prática, uma boa escola e resolve. Pronto, depois o outro é o... O outro que eu tive que fazer para Graduate Student, a diferença aqui é quando você faz um mestrado aqui, que você vem para Graduate School. É diferente de Graduate. Undergrad. E Graduate também, isso. Sim. Em vez de fazer o SAT, você faz o GRE. Que é GRE. É um teste de raciocínio lógico, com matemática, tudo em inglês, lógico. Sim, então se não passar no TOEFL, não vai passar no outro nem a pau. Não, nem vai conseguir. Mas então você tem que fazer os dois. Feitos os dois, e aí? Aplica pra aí você, pelo menos você tem esses testes feitos no Brasil. Você não precisa sair do Brasil ainda. Eu fiz tudo isso no Brasil. Então, pera um pouquinho. Só pra gente organizar, pode? Pô, claro. Assim, não tem nada difícil, por enquanto. Por enquanto, você tem que estudar. Sim. Só.
Se para você estudar, sentar aqui e falar, vou rachar é difícil, esquece, amigo, fica aí onde você está. Mas não estudando, perca seu dinheiro ou tempo. Você não vai gastar um tostão para fazer esses 2 testes. Porque você pode fazer na sua casa, no Brasil, na hora vaga, o caramba e tal. Vai lá, tô gostando. Sim. Por enquanto é moleza. Fácil. É só estudar, caramba. É verdade. Você tem que sentar a bunda lá e estudar. Sim. Então, eu diria, tem inglês? Riscou, beleza. Consegue uma nota razoável nesse TOEFL, pelo menos? Que o GRE não vai ser para todo mundo, mas o TOEFL, você conseguiu uns 90 ali? Conseguiu 100, pronto. 100 é ideal. Sim, mas eu vou ser sério, 100 é difícil. Conseguiu 90, tem chance. Os americanos fazem um TOEFL? Não, porque é um teste de proficiência na língua. Eles já são americanos. Eles são quantos, se eles fossem fazer o TOEFL? Quanto eles? Porque tem muito americano que fala ruim pra caramba. Igual o brasileiro, que fala cardeneta, Petrobras, não é isso? A mesma coisa, você vai fazer um teste em português. Quantos vão tirar uma boa nota em português? Português é difícil pra caramba. É lógico, meu. Então é a mesma coisa, é um teste na língua, mas eles não têm que fazer porque eles são fluentes, já tá claro. Mas é só anotar na cardeneta. Você entendeu? Tem americano que fala assim, pomba. Tem, caramba, esse cara não passa direito. Provavelmente não, porque é um teste complexo, não é um teste fácil. Não é porque você é estrangeiro que eles também talvez fossem penados nesse teste. Já passei nos 2, e agora? Próximo passo. Agora você tem que, se você quiser vir direto para estudar, você tem que aplicar para uma universidade americana. Você tem que aplicar, quer dizer o quê? Você aplica e faz um teste? A aplicação é o seguinte, é um processo que não envolve teste, é um processo que envolve todo o seu currículo que você ajuntar do Brasil. E geralmente tem 3 cartas de recomendação de professores de preferência bem conhecidos, de renome preferencialmente internacional, que vão ser conhecidos aqui então, também. Então, para você, isso aí foi sopa no mel. Você já era estabelecido, tinha nome, gente, cara de respeito. Na verdade, eu jamais teria vindo para cá sem apoio dos meus professores da Unesp. Eles foram a chave. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, para vocês foi teta, sopa no mel. Você já era um cara bem lá, profissionalmente falando, você era muito bem. Eu era um cara que tinha uma especialidade numa faculdade boa. Que é um baita de handicap isso aí. E tive eu falo que foi Deus que colocou nos meus caminhos professores maravilhosos que me deram todo o apoio e falaram, cara, você tem inglês, vamos lá, a gente vai te dar uma força aí, vai te escrever cartas de recomendação. Que legal. Teve algum que foi assim um grande entusiasta? Tem. Márcia Gandini e Luiz Gandini. Grandes mestres e grandes amigos. Márcia Gandini e Luiz Gandini. Se tornaram meus grandes amigos também. De onde eles são? São de Araraquara. É mesmo? Eu sou de Araraquara, eu nasci lá. É verdade? Olha legal. Só. Meus tios fizeram odontologia em Araraquara. Então os dois dão aula. Pau, hein? Os dois dão aula na Unesp de Araraquara. Eles devem ser maravilhosos. Eles são de Araraquara. Muito bom. Aliás, Araraquara quer dizer morada do sol. É verdade. Perto da Flórida não quer dizer nada, porque aqui são 12 meses, assim, 8 meses de um calor insuportável e 4 meses é um inferno perfeito. Araraquara é inverno. Mas esses dois me deram todo apoio e sem eles talvez eu não tivesse nem a ideia de aplicar para St. Louis, porque eles já têm vivência, eles fizeram pós-doutorado nos Estados Unidos também, então assim, eles já tiveram essa experiência aqui e só me incentivaram, falaram, vá mesmo, nunca disseram, não, talvez vai ser difícil, falaram, não, vai em frente, vambora. E sem eles, eu acho que eu não teria tido a coragem de fazer tudo que eu fiz. Então, assim, Deus vai colocando as pessoas certas na tua vida. Olha, é muito legal, você é bárbaro, eu não posso deixar de elogiar, gente que sabe ser grata a outras pessoas, né? O que você está fazendo agora, maravilhoso. Maravilhoso. Os givers e os takers. Mas quem chega em algum lugar sem a ajuda de alguém? Eu não conheço ninguém. Gostei de novo. Eu não conheço ninguém, né? Por que o ASHU, Xandão? Por que o ASHU? Foi a melhor que você entrou? Na verdade foi St. Louis University. St. Louis University, perdão. No processo de aplicação aqui, um americano, por exemplo, ele aplica, quando ele está acabando o curso de odontologia, ele quer ser ortodontista, né? Então ele aplica para não existem nem 60 programas nos Estados Unidos inteiros. Só pra você ver, tem uns 50 e poucos programas nos Estados Unidos de ortodontia. Por isso que é tão difícil. Alguns têm 3 vagas, alguns têm 5 vagas, alguns têm 10 vagas. Os maiores têm 12, 14 vagas. Por ano? Por ano. Então, 50, vamos pôr na média de 7 vezes 5, 35, 350 vagas por ano. Se isso. Cara, acho que não chega pouquíssimo. Acho que não chega a isso, não. Bom, que seja... Agora, pergunta para os nossos amigos brasileiros lá, os nossos amigos dentistas brasileiros, quantos cursos, se eles conseguem quantificar os cursos de ortodontia que existem no país. Uma porrada.
Milhares. Só em São Paulo, eu nem sei. Você pode ser professor do Conchinchim, sei lá, da Universidade de Conchinchim, qualquer uma. Sim. Você pode abrir um curso em qualquer lugar, desde que você consiga uma assinatura lá do MEC. Na sua visão, não é muito complicado. Isso deteriora muito a especialização? Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui, você fala... Eu comecei a perceber que eu deveria pensar em ficar nos Estados Unidos por 2 fatores. Quero ouvir agora. Um foi o seguinte, no ano de graduação, quando você está para se graduar na ortodontia, 2 bancos foram na universidade convidar a turma para um jantar especial no melhor restaurante de St. Louis para oferecer as linhas de crédito que estavam disponíveis aos formandos. Deixa eu te explicar. Para pagar... Para montar o consultório. Para montar o consultório. Só para você ter uma noção. O cara foi te oferecer grana na escola. Isso começou. Eu falei, banco não é besta. Banco é o mais vivo de todos os seres que existem por aí. Vide eles abraçados com o Lula, né? Quando um banco faz isso, eu falei, pera lá, Liliane, acho que a gente devia estudar um pouco mais como é que é essa profissão aqui nos Estados Unidos, porque a gente não sabia. Você não é exposto a tudo quando você está estudando. Você tem uma noção, mas pouca. Que juros que era por ano, você lembra? 3,5% ao ano. Você tá doido. E qual que é o tamanho da linha? 5%. Juros ótimos. Bom, então, meus amigos formando, os americanos, tá? Os amigos americanos formando comigo, todos com alguns mormons lá, que eles têm um monte de filho, 4, 5 filhos cada um, fizeram toda a graduação deles, aqui tem um processo, né? Vou explicar para eles. Tem undergrad, 4 anos de faculdade. Você aí fez no Brasil, isso? Não, porque você já veio... Eu já vim pronto, eu fiz ortodontia no Brasil, né? Sim. Mas o americano faz 4 anos de undergrad, 4 anos de dental school, ele aplica para dental school, que é difícil de entrar. 8 anos. 8 já. Já está com 26 anos. E depois 2,5 a 3, depende do curso, mas vamos dizer aí, 3 anos mais 29 anos de ortodontia. Está com 29. A média, na verdade, é 30, 31, quando eles estão fazendo o programa de ortodontia, finalizando o programa de ortodontia. 30 anos de idade. 30 anos de idade, finalizando o programa de ortodontia. Nunca trabalharam na vida. Sim. Só estudaram. Não tem experiência, só estudaram. Sim. O governo financiou até então tudo, porque eles pegaram dinheiro do governo para passar pela faculdade, pegaram dinheiro do governo agora para se formar como dentistas e agora ortodontia. Desculpa te cortar. Sim. Aqui não tem dinheiro de papai, não. Aqui é diferente, amigo. Não é que não tem porque o governo dá. É que os caras aqui não têm dinheiro assim como vocês pensam. Os juros é baixo, mas eles têm que pagar de volta para o governo. Não, eu sei. Então aqui você tem que pegar financiamento do governo com juros baixos, mas no caso da Odonto, no seu caso, é relativamente fácil de pagar. Ser aprovado, né? Sim, mas os custos são muito altos. Por exemplo, esses meus amigos que estavam se formando em ortodontia, eles já tinham uma dívida, sem nunca terem trabalhado, eles já tinham uma dívida educacional de 500 a 600 mil dólares. Tá bom, então tudo bem, 500 mil dólares. Tá. Quanto tempo o cara consegue pagar isso? A média, nem vale a pena pagar muito rápido. Você poderia pagar rápido. Não, pagar em 10 anos. Mas a média paga em 10 anos. Por quê? Porque ele vai deduzindo do imposto de renda à medida que ele vai trabalhando. Então não vale a pena pagar rápido também. Então a pergunta que eu te faço é relativamente fácil de retribuir, de pagar. Se você quiser pagar em 2 anos, você paga. Consegue, não consegue? Consegue. Quer dizer, isso para profissões profissionalizantes, como a Odonto, no caso, que é o que ele fez. Mas então esses bancos chamando... Eu comecei a pensar, esses meus amigos têm 500, o outro lá tinha 600 mil dólares de dívida. Eles me falavam isso, né? Com filho. Agora vem um banco com esses caras se formando e está oferecendo linhas de crédito de 800 a 1 milhão e 200 para montar a clínica deles. Os caras nunca nem trabalharam na vida. Falei, pera lá, o banco não vai entrar num risco gigante desse. Estou falando de 800 mil dólares para 1 milhão e meio de dólares de linha de crédito para recém-formado. Muito bom. Eu falei, Liliane, acho bom a gente estudar esses números aqui, a coisa aqui. E daí vinham amigos que já tinham se formado falando que primeiro ano de emprego eles estavam ganhando 250, 300 mil dólares. Por ano. Por ano, sim. Primeiro ano de emprego. Primeiro ano Nós de estamos trabalhar. falando de 22 mil dólares por mês. Eu falei, vale a pena a gente explorar isso aqui. Meus amigos americanos falaram, cara, você tem noção do... Eles falavam pra mim, né? Você tem noção de quão importante é a sua profissão aqui? E eu comecei a perceber que eu ia no cara cortar cabelo, o cara perguntava o que eu fazia, eu falava, eu tô fazendo residência de ortodontia. Eu falava, good for you. Eu percebia que as pessoas
normais, os americanos, eles te tratavam diferente. Só pra você falar que você era um residente de ortodontia. Sim. Eu falei, cara, realmente o glamour da profissão aqui é outra coisa. No Brasil, comparado com o do médico? Não é nada menor do que um médico, na Não, verdade. eu não sei qual que é maior aqui, médico ou dentista. É verdade, você falou uma não coisa sei, boa. É verdade, os dois são compatíveis. No Brasil tem aquela coisa, né? O médico é um geralmente pouquinho um pouco mais, mais que o dentista, mas pouquinho, aqui não, aqui eles te veem Pau a pau. Agora os Exatamente odontologia, os dentistas no Brasil estão crescendo muito porque ele trata da Estética. beleza, da estética, que deu um Cresceu muito, status. no mundo inteiro. Eu tenho um cunhado que é um gênio que eu te falei, que é da odontologia, o Richard Rastelli, ele é top notch, o cara é 10. E ele é um deus na área dele, na minha opinião. Então, eu não vejo tantos médicos como ele é, né? Não, você tem dentistas exponenciais no Brasil que são maravilhosos, que aqui os caras, os maiores dentistas americanos, eu acho que eles nem se comparam com os caras que eu sigo no Brasil. Os caras tem no Brasil hoje verdadeiros estrelas, que são... Da área odontológica? Da área odontológica, Você sim. quer falar de algum ou deixa passar? Tem vários aí, eu não vou dar um nome que daí vai ficar esquece. outro Outro vai ficar chateado, né? Não, mas Tem muita gente boa no Brasil. Se você faz uma gente boa. comparação, número de clínicas que tem no Brasil com o número de clínicas que tem aqui nos Estados Unidos per capita, você consegue... Então vamos falar agora de odontologia geral. Estou falando de ortodontia, Tá. Sim, já é fala da geral, limitado, né, o número, até entre os americanos é muito difícil de entrar. Mesmo clínica geral, aqui, de novo, vamos voltar para os números. Quantas universidades, quantas faculdades, cursos, programas de odontologia você acha que existem em todos os Estados Unidos? Chuta o número. Eu vou chutar. 40. Chutou bem até. Pouco mais. Eu diria que tá não tem 60 ainda. Acho que 58, porque abriu um ano passado aí. Eu sei que é pouco. Muito pouco. É. Quantas você acha que tem no Brasil? Eu nem sei o número exato, 1000. mas a última vez que eu vi, já tinha mais de 300 escolas de odontologia em todo o país. Caramba. Aqui a gente tem uma população maior. Sim, muito menos Pelo escolas. menos 100 milhões a mais do que o Brasil, né? A gente tem aqui. Sim, tem. E todos com um pouco mais de nível financeiro para pagar um tratamento, uma cultura mais de pago. E Odontologia é cara aqui, né? é caro. É caro. Não Comparado é com o Brasil é muito caro. Sim, sim. Tanto que os nossos brasileirinhos aqui costumam ir para o Brasil fazer Só pra tratamento. fazer- É verdade. Aliás, isso é bom. Por isso é bom ser ortodontista, porque ortodontia tem que vir me ver todo mês. Sim, é entendeu? recorrente. Né? Exato. É muito bom. Como business é muito bom. Sim, sem dúvida. Legal. Além do fato de você deixar o cara com a boca linda, né? A Mas você não garota atende fica só maravilhosa. brasileiro, né? Tipo, eu atendo todos os dias, eu falo 3 línguas aqui, não tem como. Eu atendo. Ter 3 línguas, você fala, Xande? Qual que é essa terceira língua aí, cara? Como é que você vive na Flórida e não fala espanhol? Esse cara... Larga- Pergunta pra ele como é que fala janela em espanhol, que ele vai te dizer. Janela. Janelita. Janelita, você Você joga. Você sabe que eu queria Você joga aprender a falar. um acento aí de Julio Iglesias e vai, meu amigo. E eles te entendem. Eu não sei, é engraçado, você pode falar a mesma coisa em português, mas se você falar aquilo com accent de Julio Iglesias, De Espanha. já cantando, eles te entendem. Se falar a mesma Sim. coisa em português sem acento, eles não te entendem. Interessante como nós entendemos bem o espanhol e eles não entendem nada do português. É impressionante. Mas a gente pega muito rápido o espanhol. Aqui Ah, na lógico. Flórida é impossível não pegar. É rápido demais. Eu Sim. acho que essa tendência de língua... Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola. Coca-Cola. Quando você olha Boca, por exemplo, aqui tem acho que 120 mil habitantes, né? É por aí. Mais ou menos isso. A cidade de Boca, mas isso não está contando o West Boca, né? Não, tudo bem. Vamos para cidade de Boca. Tá. Mas aqui, contando tudo, quantas clínicas tem aqui? Em De Boca? ortodontia. De Horto? Tá, você está contando a cidade de Boca, eu vou contar 5. Aí. Tá vendo? Como é que seria isso no Brasil? Pela mesma quantidade de pessoas? É por esquina. 500. É muito mais, né, cara? Então isso ajuda muito. Sem né? dúvida. Faz uma reserva de mercado, né, cara? Sim, Isso, e né? como a profissão tem esse glamour aqui, eles não querem deixar ela mudar disso, eles querem manter essa mesma Quer dizer, então é capacidade. um baita bom negócio. O cara que está no Brasil agora fala, eu quero fazer odontologia nos Estados Unidos. O cara tem o pai que paga, aquelas coisas. Tem que fazer aqui. Sabe Se falar puder. inglês? Não, vai aprender, imagina, uma porrada. Sim. Mas, ô Xande, acho que é legal você pontuar aqui, assim, você não saiu da University of St. Louis já para empreender. Não. Você comeu cocô há alguns anos.
Meu amigo, são duas batalhas, né? Por estrangeiro. É isso que eu quero que você fale também. São 2 batalhas e eles têm que saber. E eu nem sabia de quantas batalhas eu estava travando, mas aos pouquinhos eu fui vendo. Uma batalha é você ter a sua licença aqui, porque, veja bem, eu fiz um curso de mestrado aqui nos Estados Unidos. Alguns estados, eles permitem que você trabalhe tendo lembra que a licença é como dentista. A minha licença de dentista é do Brasil, não era daqui. Pois é. Mas eu fiz um curso de 3 anos nos Estados Unidos, integral, né? Certo. Alguns estados permitiam, e ainda alguns permitem, que você você aplique para a sua licença, tendo feito pelo menos 2 anos de educação americana integral, mesmo que seja um mestrado e uma especialização. Esse era o caso da Flórida em 2012, quando eu apliquei em janeiro. A Flórida permitia que eu fizesse 3 anos de especialização e pegasse minha licença como dentista na Flórida, se eu tivesse passado todos os boards, todas as provas que tem que fazer, que o americano também tem que fazer, depois de formado. E foi o caso meu, mas quando eu apliquei em janeiro para cá, em março a lei mudou, por exemplo, na Flórida. Hoje, para você ter uma licença de dentista na Flórida, você tem que fazer 2 anos de clínica geral. Então, eu já não poderia ter hoje licença na Flórida. Porque você não tinha feito. Eles inclusive me ligaram, falaram, você não vai poder mais, você já está com a sua aplicação aqui, mas você não acabou ainda os boards, não sei o quê, você não vai poder vir mais porque a lei mudou. E aí? Eu falei, não estou sozinho nessa situação. Não é possível. Liguei para a universidade aqui da Flórida, vi quem era estrangeiro que estava na mesma situação que eu. Eles já tinham um advogado mais ou menos alinhado para defendê-los no board de dentistry aqui da Flórida. E foi. E aí foi os mais bem pagos $500 da minha vida para esse advogado. Ótimo. Daí eles botaram os nossos nomes em umas pastinhas lá, falaram, quando chegar toda a documentação desse cara aqui, ele tá Então teve uns elementos interessantes aí que todo mundo tem quando faz sucesso, que é o elemento sorte. Não, hora certa, eu diria. Né? Timing, né? Sim, que é sorte. Você sabe o que é sorte, né? Blessing. Sorte é a vontade de Deus na gente. Pronto, adorei a definição. Daí eu concordo com você. É isso aí. Deus estava vendo e a hora certa era para vir agora. Mas se eu quisesse vir hoje, por exemplo, eu teria que fazer. Mesmo que eu tivesse feito mestrado aqui, eu teria que fazer 2 anos de odontologia aqui. Então vamos ajudar os caras aí. Eles querem fazer odontologia aqui. Por estado. É mais fácil, se for na Flórida, vir fazer faculdade aqui. Direto. Ou fazer um curso de 2 anos, que tem aqui vários cursos. Tem uns que chamam AEDD, Advanced Education in General Dentistry, que é o que minha esposa está fazendo agora. Sim. Ela vai fazer 2 anos e daí ela vai ter a licença dela da Flórida. Mas você precisa ter vindo como dentista do Brasil. Sim. Esse curso aqui só entra se você já tiver a faculdade de odontologia então do Brasil. Então ela faz 2 anos aqui, ela já pode ser dentista aqui na Flórida. Sim. E para ser orto? Ela tem que fazer 3 anos ou 2 mais anos 3 anos de ortodontia. Sim. Ótimo, é facinho. Super. Não, o mais difícil não é essa. Pegar emprego. Não, o mais difícil, eu vou dizer sincero, não é nem passar nessas provas que são chamados boards, que tem 3 etapas. Não é nem, isso é muito difícil passar, mas você tem que se matar de estudar. Mas você passa, é o que você falou, senta a bunda e estuda. Lógico. Agora, o mais difícil realmente é ser aceito numa universidade, porque todo mundo quer a mesma coisa. Você está falando do brasileiro, mas tem 1 milhão de indianos lá, de dentista indiano, que quer vir para cá. E aqueles caras estudam o livro, eles sabem o rodapé do livro. Não é o brasileiro começa a dormir lá no meio do livro. Não, tem muito brasileiro que é aplicado também que estuda. Mas eu digo assim, em média, o indiano... ele crânio, né? Cabeça dá mais. Não é que, sei lá, eu acho que o país dele tá tão ferrado que o cara, eu tenho que sair daqui de qualquer jeito. E ele se mata de estudar. Os caras sabem. São bons mesmo. E eles foram colônia inglesa, então eles têm o inglês como a língua já deles. Eles estão um pouquinho na frente da gente. O brasileiro que não estuda inglês é terrível. Mas eles, para uma prova como o TOEFL, por exemplo, eles estão bem na frente. E isso faz o score de tudo ir lá para cima, né? De todas as coisas, de todas as provas, acaba que então assim, esse tanto de gente do mundo inteiro, o dentista lá chinês quer vir para cá também. Claro. Esses caras estão tentando estudar, aplicar para cá e está concorrendo com você. Então, por que você acha mas o número de vagas não aumenta. O número de vagas é o mesmo de todas as universidades todo ano. Isso não aumenta. Então, assim, a gente pensa que é o brasileiro que quer vir para cá, para a Flórida. É o que é o pensamento do brasileiro. Só brasileiro quer ir para a Flórida. Então eu viajo para a Europa, encontro um inglês que quer morar aqui. Eu falo, onde você mora? Eu moro lá na Flórida. Meu sonho é morar na Flórida. Na França eu encontro gente que sonha morar aqui. E em todo lugar do mundo que a gente vai viajar, tem gente querendo morar aqui. Por que você acha que todo mundo quer morar aqui? Especialmente na Flórida.
Precisa responder? Precisa. Cara, a gente tá aqui conversando numa sala fechada. Vai lá fora, o sol tá maravilhoso, tá lindo. Não tem dia ruim. Eu lembrei da Flórida porque quando eu vim fazer entrevista aqui para emprego, que eu já tinha terminado lá no Missouri, eu saí debaixo de neve. Peguei o avião debaixo de neve. O avião quase não decola, de tanta neve caiu à noite. E eu vim para cá... Todo mundo de chinela no pé, a temperatura maravilhosa em pleno dezembro. Os Estados Unidos inteiro se lasca em dezembro. Sim. Menos a Flórida. A Flórida é aquela parte final ali que não pega neve nunca. A Flórida é demais. Então, assim, é aquele clima gostoso. O tempo todo. É quente. Não vamos mentir, não. É quente. É um pouco quente. Mas tem ar-condicionado, todo lugar. É verdade. É bem melhor o calor do que o inverno. E outra, você sabe que a Flórida, principalmente essa região de Boca aqui, é o centro mundial de tênis, né? Porque os caras precisam treinar o ano inteiro. Então, lá no país deles não conseguem treinar o ano inteiro, sei lá por quê. Os caras vêm pra cá e tem escolas várias aí que são os grandes campeões. Então, eu acho que esse é um grande atrativo. Xande, acho que é legal você também pontuar, quando você saiu da faculdade, você exerceu qual visto para poder trabalhar? Então, eu vim pra cá com visto de estudante. Que é o OPT. Não, F1. Visto de estudante. Visto de estudante, sim. Mas depois você se forma na sua área aqui nos Estados Unidos, você fica um ano de OPT. Só um ano você teve de OPT? para trabalhar na sua área. Então você não cai naquela... Nesse um ano eu tinha que arrumar um emprego. Mas pode prorrogar. No OPT que eu saiba, não. Tem que ter uma carreira. Você tem que conseguir um visto de... O OPT tem um STEM. Se você é formado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, o teu OPT é válido por 3 anos. Bom, eu não tive essa oportunidade de... Eu achei que o seu teria sido. Até gostaria de ter tido. Achei que fosse também, principalmente a sua carreira que é muito técnica. Eu acho que dá para então eu estava falando das duas batalhas. Uma batalha é conseguir a licença, que é complicada. Isso. Mas eu não sabia da outra batalha, que era conseguir o green card. Exatamente. Que é uma baita batalha. Isso que eu quero que você fale. Então, assim, quando eu cheguei aqui na Flórida, primeiro que quando eu vim fazer entrevista, o cara gostou de mim e tudo, falou, quando eu falei na entrevista, já falei, eu preciso de um sponsor pro meu green card. Eu preciso que você seja o corresponsável pelo meu green card. Vamos traduzir. O que é o sponsor do seu green card? Como fala sponsor? Patrocinador. Eu preciso patrocinar. Eu preciso de um patrocinador, mas um patrocinador não de dinheiro. Se bem que a empresa paga também. Que vai te contratar, né? Ele tem que assinar que você é realmente funcionário dele, que você é regular. Assim, ele tem que te bancar e confiar que você é um cara... É uma batalha isso. É uma empresa americana que contrata você e você aplica essa contratação na imigração para você ganhar o seu green card algum tempo depois. Exato. E pode ficar trabalhando. Daí para sempre. Sim. Mas o problema foi o seguinte, quando eu falei de green card com ele falou, então você vai assinar um contrato comigo de 5 anos. Aqui o americano não assina nunca um contrato de 5 anos com ninguém, porque ele quer estar livre para voar, fazer o que ele quiser. Isso é um contrato de trabalho. Contrato de trabalho com ele 5 anos. Tá, então vem cá. E você assinou um contrato de trabalho então de 5 anos. Mas não tem lei trabalhista que te protege aqui? Não tem carteira de trabalho aqui, galera. Não tem carteira de trabalho? Não tem. Aqui você tem um offer letter. Não tem férias pagas, não tem nada disso. Se o cara for muito legal, ele te dá 2 semanas de férias pagas por ano. O cara falou, então, desculpa, que tanto brasileiro quer vir pra cá se não tem os benefícios, né? Prepara pra trabalhar, meu amigo. Tá bom, você ganha, mas você trabalha. Nós estamos vendo que é mau negócio ter justiça do trabalho. Não existe. É o que eu chamo de fórum da vingança, né? Lá no Brasil, Justiça do Trabalho. O cara trabalha, ganha 1 ano, 2, 3, quando sai dá um ferro na empresa. Vingador. Isso aqui não rola. Mas é por isso que a coisa anda aqui. Funciona, né? O país é pró-empreendedor. Fácil contratar aqui. É fácil contratar e fácil mandar embora. Muito fácil. Mas é ele. O cara não está produzindo. Então, com tudo isso, está faltando mão de obra. Exato. As empresas querem contratar, não tem quem contratar. Impressionante. Mas ele te amarrou durante 5 anos. Sim, e eu falei, cara, não tenho nada a perder. Esse cara que vai me dar o green card. E realmente ele cumpriu com a palavra dele. E você com a sua? Eu achei, sim, sem dúvida. Top. Eu achei que o green card ia demorar uns 3 anos. Falei, 2 a mais que eu ficar com ele. Acabou que o meu green card saiu em 1 ano e meio. Foi rápido. Bala. Graças a Deus. Você saiu do OPT já pro green card? De cara? Não, vamos aí. Todo mundo acha que tudo é fácil. Eu estava trabalhando para ele com OPT. E meu OPT vencia em setembro. Eu comecei a trabalhar para ele no começo do ano. Setembro vencia o OPT. Então não deu nenhum ano. Eu falei, bom, eu tenho esse tempo. E ele tentou de tudo para aplicar para H1B, que é o visto de trabalho. Ele é o advogado? Não.
Dono. Ele e o advogado dele. Sim, os sim, dois. sim, tá. Mas ele falou, não, Pra manter você na eu clínica. preciso desse cara. Esse cara tá rolando minha clínica, vendo 150 pacientes por dia, pelo amor de Deus. 150 pacientes por dia? A 180 era a média, sim. Isso é máquina de produção, cara? Máquina de produção. Ele tinha 18 cadeiras e eu era responsável Isso pelas aqui, 18. na Flórida? Aqui em Boca. 18 cadeiras, Galeb. É um judeuzinho que ganha grana, viu? É mesmo? Tá bom. 18 cadeiras, cara. Acho que eu sei quem é. Você imagina Você deve isso, saber. cara? Linha de Ele é bom produção. de trabalhar mesmo. Bom, ele é bom de mandar. Ele nem senta nas cadeiras. Mas, enfim, foi bom. Foi uma experiência muito boa pra mim também. Aprendi pra caramba nesses anos. E, como você falou, sim, o Green Card saiu 1 ano e meio, mas a minha palavra é minha palavra. 5 anos fiquei com caras. Fiquei até mais 1 ano e meio, até mais 1 ano, porque eu precisava. E ele foi aumentando meu salário progressivamente. Então, a coisa deu certo pros dois lados. É bom que você era um cara com muita prática já do Brasil. Você não era um beginner. Isso, sem dúvida. Mas devia ele foi ser por o isso cara que mais legal, mais legal ele dele. falou, esse cara fala português, espanhol e inglês. Já e vem com tem prática? tem uma população brasileira aqui gigante e já tem com... Ele olhou não é você bom. como uma maquininha de dinheiro. Ele não era bom. É, lógico. Mas, enfim, Vocês são nesse amigos período... hoje? Desculpa. Sim. São? Inclusive tinha uma cláusula no nosso contrato que eu não podia abrir clínica em Boca, de jeito nenhum. E aí? Mas no finalzinho do contrato dele eu falei, pô, não faz sentido essa cláusula aqui. Eu não vou abrir perto de você aqui do lado. Daqui 2 anos essa cláusula já tá morta de qualquer forma. Deixa abrir, vai. Deixa, eu vou lá pra East, você tá aqui no West. Eu vou lá pra praia, eu faço praia. Eu faço esse sacrifício. Nós temos aqui uma quadra de praia. Bárbaro, adorei. Mas o cara, ele me tratou com respeito, então foi legal. Não, te deu uma puta oportunidade, né, também, cara? Pô, sim. green card e Tipo, eu tal. trabalhei pra caramba. Sim, mas ganha dinheiro também, né? Sem dúvida, Sim, você não trabalha ótimo, de graça. Perfeito. Né? Gratidão é a melhor coisa do mundo. E, não, tudo na vida você tem que se olhar pro lado bom, caramba. Você vai ficar olhando pra... o cara me explorou. Então, tem gente que só vê esse lado. Ô, Xande, Brasileiro é assim. mas assim, eu me lembro, cara... Sim, mas nesses 9 meses, então, esses 9 meses que eu tava trabalhando pro cara, o OPT expirou. E o cara é by the book. By the book é certinho. Caxias E aí, com o que governo ele fez? americano. Falou, cara, eu não posso te ter aqui. Se bater alguém aqui, eu tenho alguém Ele trabalhando dança que mesmo. não tem uma autorização de trabalho, você tá legal porque eu tava no processo de green card. Sim, ele Mas tá correto, cara. Meu green card, depois disso, demorou 10 meses ainda pra sair. Sabe o que ele fez? Não. Falou, vai pra cá, sem pagar, né? Sim. Porque eu não tava trabalhando. Descansa lá. Graças a Deus eu juntei, eu sabendo que podia acontecer comigo, eu juntei dinheiro esses primeiros 9 meses, trabalhando pra ele, falei... Sim. Fiquei 10 meses em casa. Pô, desculpa falar, mas esse cara é Caxias legal, americano típico, bom mesmo. né? Ele é. Cara, Ele é fera. republicano, honesto nesse sentido. Nossa. E fiquei em casa 10 meses e ele me falou, não, quando sair você volta, mas por enquanto você vai pra casa Sim, e que fica bom. lá quietinho. E eu Gente, acabou o tirei final um sabático. Não podia fazer nada. E o que eu fui fazer? Controle de custo, né? Sim, nem insurance, seguro só de carro eu pagava. Sim. Acho que eu não pagava nem seguro saúde, não pagava nada. Você vira um alienígena. Fiquei vivendo com um pouquinho que dava por mês. Comendo ração, mantive as comer meninas ração. na escola privada, que eu queria que elas estudassem escola cristã, tudo. Mas o resto foi ali contado. Que bacana. Mas aí saiu meu green card, graças a Deus, voltei semana seguinte voltei a trabalhar e ele me recebeu de portas abertas e aí fiquei lá mais 5 anos com ele. Você é a primeira pessoa que eu conheço que sai do OPT e vai direto pro green card. É? Eu nunca vi isso. Muito difícil. Mas é porque eu vejo gente saindo do APT. Do H1B é loteria. Sem dúvida. Eles tentaram loteria. Exato. E eu não ganhei. Então. Você já ganhou alguma coisa de loteria? Não. É porque a loteria, eu acho que aplicam tipo 420 mil e 80 mil só são aprovados, alguma coisa assim. Fala. Mas o que eu acho incrível é que você conseguiu sair para isso. Agora, você vai fazer uma pergunta? Depois da sua. Cara, explica para mim. Assim, você estava trabalhando, você ganhava bem, você estava bem empregado. O que te deu de coceira? Qual foi o conselho que você falou? Cara, eu saio... Você ficou num dilema uma época, não foi? Se sai ou não sai? Você tinha uma vida boa pra caramba. O negócio é o seguinte, falar agora em retrospectiva parece fácil, né? Porque foram 10 meses. Hoje eu sei que foram 10 meses, mas quando alguém nesse país está esperando a green card, você vai lendo história que o cara ficou esperando 3 anos. 4 anos. Esperou 9. Ficou 9 anos sem ir pro Brasil. Preso aqui. Imagina.
Eu não sabia qual era a minha data, eu tinha uma ideia, mas eu não tinha, eles não te dão garantia alguma que vai sair em 9 meses, 8 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e eu tinha um limite. Eu falei, Liliane, chegou, eu não vou ficar aqui no vermelho. Chegou no limite, a gente pega as coisinhas aí e eu vou voltar pro Brasil. Eu já não queria mais também ficar aqui nessa incerteza. E aí, joelho no chão, oração. Senhor, na hora certa, abriu a porta de novo. Você é um cara de fé? Um homem de fé? Sou. É? Sua mulher também? Minha vida tem sido sempre... É? Como é a vida sem fé? Se você não tivesse fé, como cara, seria? Eu não consigo nem me imaginar não acreditando no que eu acredito e confiando no Deus que eu confio e que eu oro para Ele todo dia. Foi seu Rivotril? Foi. A fé foi seu Rivotril? Talvez, sim. É o norte que te dá para tudo. Eu acho que a fé te guia em tudo na vida. É a base da minha existência, acho que é a minha fé. Top. Vamos falar de boca agora? De odonto? O que nós vamos perguntar? Aqui, ó. Higiene bucal dos gringos. Quem quer saber disso? Comparado com os brazucas, fala pra mim. Quem tem que tem a boca mais bonita? Da mesma porcaria. Os gringos também descolam. Aqui tem mais prevenção, né? Assim, eles têm essa frequência de a cada 6 meses fazer limpeza e conferir tudo. Desde criança, o americano faz isso. Por quê? Porque vai ficar muito mais caro lá na frente. Sim. Eles sabem É uma disso. questão financeira, então. Sem dúvida, mas eles realmente têm esse negócio desde pequenininho de ir de 6 em 6 meses. Deve ser mais ou menos assim. Dentista aqui é caro pra cacete, né? É melhor a Então vamos melhor prevenir, porque no Brasil eu acho que as clínicas também têm um sistema. Mas eu acho que as clínicas também têm um sistema de recall, de chamar esses caras de volta muito mais afiado que no Brasil. Tá? Eles, aliás, sem dúvida, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu vejo os dentistas do Brasil, vejo aqui eles têm uma política de approach do cliente que já foi dele muito forte. Parece uma empresa, parece a Amazon, pô. Toda hora é um push no telefone, é um e-mail, é uma oferta. Vem aqui esse mês que eu te dou não sei o quê. Aqui é impressionante como eles tratam. É uma empresa mesmo. Se trata isso, como cada clínica de odontológica aqui é uma empresa com um bom revenue. Então, os bancos estão interessados na gente, todo mundo tem interesse, porque realmente não é tratado como... Você não abre uma coisa aqui com 2 cadeirinhas. Não existe isso aqui nos Estados Unidos. O cara que, para quem por exemplo, você eu acabei trabalhou... de montar minha clínica aqui agora, né? Você começa com 6 cadeiras no mínimo, 6, 7 cadeiras. Não tem como você... Quantas cadeiras tinha no antigo seu? 18. Quanto ele faturava por mês? Mais ou menos. Com a ortodontia... Bom, ele tinha orto e depois ele tinha uma área... Isso era 18 cadeiras de ortodontia, mais umas 6 cadeiras de cirurgia. Ele faturava $10 milhões por ano. Tá bom, né? Um dentista fazer $10 milhões por ano. Foi mais deve sobrar o quê? Negócio. Sobra uns 5? Eu acho que no caso dele, uns 5 a 6 por ano, sim. São 6 somente. O cara ganha $500 mil por ano, por mês. Só. Tá bom, não tá? Tá bom, né? Dá pra fazer um estrago aí, né? E outra, ouvindo você... Agora, isso não é o tamanho de uma clínica average, né? Uma média. Sim. É uma clínica grande. Mas numa cidade pequena. Sim. Imagina uma clínica em Los Angeles, Miami, maior, as coisas gigantes que tem aí. Tem. Quer dizer, a profissão odontologia aqui, o dentista aqui é um cara bem remunerado. E falando sobre isso, como é que é tratar de paciente aqui? Porque eu sei que, Brasil é bem mais... Você pode, né, conversar com a pessoa, chegar perto e tal. Aqui, você tá com a filha da... Você tem um filho... Se a pessoa leva um filho e uma filha... Você tem que ter uma certa distância, aquele 6 feet away. Como é que funciona isso aqui? Os pais ficam muito em cima, as mães ficam olhando. Como é que é isso? Por que você perguntou isso? Por quê? Assédio? É por causa disso? Aqui tem muito nome tóxico. Né? Exato. E eu não sei. Essa diferença cultural eu fui aprendendo ela aos poucos. Porque no Brasil, depois do Covid, eu digo o seguinte: aqui na Flórida, os americanos estavam começando a ficar acostumados com o nosso jeito latino de abraçar, beijar. Sim. Eles estavam mais abertos. Sim. Depois que o Covid coisou, voltou tudo pro ponto zero de novo. Hoje em dia, outro dia eu fui cumprimentar uma pessoa sem... Cumprimentar, como eu sempre... Quando eu chego à primeira consulta, eu cumprimento e dou a mão. Dá a mão. A pessoa me deu a mão, mas depois ela foi falar na recepção. Eles não falam na tua cara, eles foram falar na recepção. I don't feel comfortable. Eu não sinto confortável ainda com o toque. E aí eu tive que dar uma retraída, porque... o brasileiro não. O brasileiro é de boa, o brasileiro é... Abraço, tá? O brasileiro você dá a mão, ele abraça e beija. Exato. O brasileiro, mesmo o latino, ele é bem carinhoso e tudo, mas o americano... O que é melhor?
A distância ou aproximado? Você é próximo? A gente que é criado com a aproximação, a gente gosta, né? Gosta do calor humano, né? Eu, pelo menos, gosto do calor. Não era nem só sobre o assédio também, galera. É o liability também, cara, aqui. Como é que é isso? Tipo assim, Traduz, aliás. Não, o passivo, né? Pô, você tá lá cuidando da filha da pessoa. Bom, você sabe que você não abre aqui, você nem abre um estabelecimento aqui, você sabe disso também. Sim. Você nem abre um estabelecimento aqui se você não tiver uma coisa chamada General Liability Insurance, um seguro de riscos gerais. E isso não custa barato também. Você tem que pagar isso por ano. No caso de odontologia, porque é o seguinte, aqui, se o brasileiro não sabe disso, mas se o cara foi no seu consultório e tinha um piso molhado, nem que não tivesse o piso molhado, a véia escorregou lá porque escorregou no próprio sapato, mas ela acha que foi porque tinha alguma coisa errada com o piso da clínica, ela pode te processar. E você tem um seguro para isso, para cobrir esses tipos de processos ridículos, que a indústria... Tudo é processo. É a indústria americana, né? Mas aquela menininha, o menininho que chega lá chorando, não quero botar aparelho, pelo amor de Deus, não sei o que. Pô, no Brasil você faz um carinho na criança. Não, mas toma chupa pirulito, não sei o que, tal, não, senta não é que aqui. Você não pode tocar também. Como é que é isso? Não, o cara, você tem... Ele deixa? Pra chegar. Depende de pessoa para pessoa. Tem americano que é meio na dele demais, e você percebe que você não deve, a mãe já nem deixa você chegar perto da criança, a mãe já tá no meio ali. Sim. Já outros são super carinhosos, super bacanas, te abraçam também, então você tem que ir um por um, não dá para generalizar. Todo americano é frio. Para criança, montar uma fabriqueta aqui de algemas pediátricas, assim que não machucam, algema, moleque. Segure ele lá, né? Mas é caso por caso, não dá para generalizar. E qual que foi a situação mais estranha assim, que você já passou aqui nos Estados Unidos com algum paciente seu? Isso é engraçado. Tem que contar. Agora então, quer uma pausa para contar? Quer tomar saúde um pouquinho? Dá uma saúde. Toma saúde antes de você. Racismo existe em todo canto do mundo, né? Mas aqui não. Não, imagina. Que é a capital mundial do racismo. No Brasil existe também, mas a gente cresce com população afro-americana. Dia a dia nosso. Com a negada lá, né? Sim. Numa boa, né? No Brasil não existe. Eu tive meu melhor amigo de infância, a gente chamava ele de negão. Se chamasse ele de Cláudio, ele brigava. Não, é negão mesmo. Não, mas espera um pouquinho. Não é a opinião de 68% da população brasileira que vai eleger o Lula agora no primeiro turno. Não é isso. Não pode falar o que nós falamos. Não pode falar. Bom, enfim. No Brasil não tem essa visão porque a gente está eu acho que no Brasil a miscigenação foi muito, desde o começo da colonização já foi direto lá, o cara ia visitar o pessoal na senzala, já fazia um monte de filho e a gente não tem, aqui você vê que o negro ele tem aquela separação do branco ainda muito grande, está melhorando, mas a história aqui é muito mais recente do que no Brasil. Até a década de 70, início da década de 70 aqui nos Estados Unidos, ainda existia em algumas cidades ônibus com aquela correntinha separando colored people, né? Os negros dos outros. O estado que você escolheu, Missouri, exatamente. Pelo amor de Deus. Meus professores falavam disso claramente, que eles iam para a escola com o ônibus separado. Os negros não podiam passar aquela correntinha. Então, assim, é um horror isso. É muito recente a história americana e isso é muito sensível para eles, né? Em termos de... O racismo é uma coisa tão medonha. Eu fico perguntando assim, quando você vai fazer uma carteira de alguma coisa hoje em dia, você coloca lá, você é doador de órgãos ou não, né? Assim, por que na hora que o cara precisa do órgão, por que ele não pergunta se é branco ou preto? Quer dizer que a córnea do outro serve, né? Mas não dá a mão pro desgraçado? Exato. Putz, é um horror isso. Nossa, devia dar cadeia por muitos anos. Racismo. Mas então, eu fazendo uma consulta com uma paciente e ela era negra, e os negros naturalmente, racialmente, eles têm uma protrusão facial maior. Assim como o asiático tem um achatamento dessa parte da face, características raciais, nada melhor ou pior, só diferente. E eu estava explicando isso para ela, mas como eu falei especificamente disso de uma maneira super profissional, mas ela entendeu que eu estava querendo diminuir ela de alguma maneira. Ela era negra? Sim, porque as sensibilidades aqui são muito afloradas, e alguns têm ela mesmo na flor da pele, porque o pai foi abusado, a avó foi abusada de racismo muito recente. Então eles carrega isso com ela. Muito forte. Então você tem que ter cuidado com essas coisas. Certas coisas, mesmo que você esteja falando profissionalmente, você tem que ter um recato maior para falar certas coisas. Sim. E isso se aplica a outras coisas também.
Essa foi a situação delicada por qual você passou. Sim. Aqui é mais delicado. Eu fiquei 2 horas pedindo desculpa pra mulher. A consulta virou 3 horas de consulta porque eu tive que pedir desculpa. Mas o que ela falou, Xande? Ela falou, o que você tá falando? Ela cobrou você? Não, ela na hora, ela falou que ia me processar pelo que eu tava falando, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, eu acho que tá tudo errado. A gente tem que começar do zero, mas até eu convencer uma pessoa sensível daquela em outra que não língua, era né? o que ela estava pensando. E o que você falou exatamente? Das características faciais, porque eu não ia fazer um tipo de tratamento que ela estava sugerindo, que eu achava que para ela não faria sentido, porque não ia mudar a posição labial dela, mesmo que eu tirasse 4 dentes da boca dela, no caso dela não ia resolver muita coisa. Você não fez? Não. Ela aceitou no final? Virou minha paciente, mas foi muito aquela lábia de brasileiro para convencer. Ela é tua paciente até hoje? Não, já acabei o tratamento. Acabou. E no final? Numa boa. Vocês ficaram numa boa? Sim. Até porque eu não tenho nenhuma gota de racismo mesmo. Não, eu sei. Assim, mas não dá pra chegar aí na negação e tomar um café. Não dá. Não dá. Aqui não dá. Aqui não dá pau. Agora, gozado no Brasil, você pega um amigo branco e fala, e aí, negão, como é que você tá? Tudo bem? E tá limpo. Boa. Eu entendo. Não é mesmo negão mesmo? Você fala, negão, chega mais. Né? Sem problema. Até pouco tempo era, não sei mais como é que tá agora. Também não sei, mas porque é horrível, né? Pelo menos a minha geração, quando eu morava lá, era assim. De alemão? Fala alemão! Eu não sei, é tão estranho isso, porque eu passei minha vida inteira sem isso. E recentemente no Brasil está acontecendo um negócio horroroso. Que você mimimi, né? É um mimimi desgraçado. Mas no mundo, né? Aqui também tá assim, né? Que os meus amigos negros ficam putos da vida, que falam, caramba, meu, me chama de negão. Eu falo, tá bom, negão, vem cá, vamos almoçar junto. Você já nem sabe se pode ou não pode. Não, eu tenho que pedir permissão para chamar o cara do que eu chamei da vida inteira e ele me chamava de alvaiade. Por quê? Porque eu sou branco, que nem papel, e alvaiade é um químico branco pra caramba, pra branquear as coisas. E eu não achava que era bullying. Eu não sabia nem o que era alvaiade. Pô, dane-se, né? Bullying? A palavra bullying não existia. Mas tem bullying. Minha filha sofreu bullying numa escola inglesa, em São Paulo. Sério? Cara pra caramba, de gente fresca pra chuchu. Fizeram um bullying pesado nela, famílias supostamente legais. E a escola não fez porra nenhuma. Porque não era bullying racial. Era um bullying. Bullying muito pegar pior, no pé. mas muito pior do que um bullying racial. Eu só não vou falar o nome da escola inglesa que a minha filha estudou. A gente vai destruir a escola, vai ficar chata, né? Mas sofreu um bullying legal. E ela ficou pé da vida. Mas foi ótimo pra ela no final, tá? Não. Virou uma medalha desse tamanho, a mulher forte pra caramba. Laura, te amo, filha. Em breve ela vai estar aqui também, né, galera? No Made in USA, pô. Chama ela aqui, montar a empresa dela aqui, não tenho dúvida. I'm sure. Big influencer, já fiquei sabendo de você, Laura. Aliás, a gente fala depois. Dá o perfil do TikTok dela aí. É gozado que a moçada hoje gosta mais do TikTok do que do Instagram, né? Essa geraçãozinha mais nova, né? Snapchat. Gen Z. Snapchat. Vamos tomar saúde? Quer experimentar isso aqui? Eu quero experimentar isso aí, rapaz. Desculpa, não é só o Bolsonaro que faz cola, né? Não, eu também faço. A minha mulher falou. Mostra rápido, não deixa ninguém ver. Todo mundo faz uma colinha. Experimenta aí, com a tradição da escola, é isso, da infância, né? Que é isso, Rafael? Isso aqui, suco de aloe vera da Forever Living. Rapaz, eu comecei a tomar isso aqui. Rapaz, não é ruim, não. Não, tô te falando. Eu gostei do comentário. Não é ruim, não. Não é doce. Não é doce, mas é se é saudável, a gente toma. Nada que é saudável é doce, né? Então, esse também tem esse ponto. E o que faz isso aí? Cara, eu tava tendo tontura. E aí eu comecei a tomar o suco de aloe vera. Aí minha esposa, ela sempre teve enxaqueca. E ela também começou a tomar o suco de aloe vera da Forever Living. Tudo embora. Cara, a inflamação passou em mim e nela. Então assim, legal. Eu falei, peraí. Tem vários estudos de aloe vera com câncer, né? Também tem. Que comprovam que é totalmente... Tem uma correlação. Sim. Tem uma correlação. Inflamação, câncer e inflamação também. Não, e aí o que aconteceu? A gente começou a divulgar para os amigos. Comprei e funcionou. Aí a moça que vendeu para mim falou, peraí, vocês podem ter a tua própria loja, até inclusive. Eu falei, pô, você tá de brincadeira. Não, você vai comprar com desconto e você também pode vender. Eu falei, então peraí, vamos fazer esse negócio aqui. Aí montamos uma loja. Mostra pra galera aí. É isso aí, Forever Living. Tá aqui, ó, turma. Suco de aloe vera. Vai estar aqui no link abaixo aqui do vídeo.
vocês quiserem comprar, vocês clicam no link aqui dos Estados Unidos ou escrevem lá o FLP, FBO, número de FBO, que a gente vai estar aqui debaixo do vídeo, na loja aí do Brasil. Distribuição global, empresa americana, faturamento de 4 bilhões de dólares por ano. Não é brincadeira, distribuição global. O negócio é sério. Fatura bem, hein? Porra. E nem é dentista. Exatamente. I wish. Mas você vai chegar lá, Xande, eu tenho certeza. Deixa eu falar uma coisa para você agora, sobre estética bucal. O equipamento, o device da moda hoje, eu não vou chamar de device, eu vou chamar o ferramenta da moda hoje, é o Invisalign. Sim. Você faz muito Invisalign na sua clínica? Muito? É. Uma grande porção. Bom, eu acho legal falar de Invisalign porque é uma camada da população, adultos, né, mais velhos, assim, que jamais viriam fazer braces. Eles nunca iam colar aparelho fixo na boca. Ficar aquela coisa toda metalizada, eles têm vergonha. Ou seja, ou eles iam morrer com os dentes tortos. Então isso abriu uma grande camada de novos, uma opção de novos pacientes para todo mundo. Muito interessante o que você me falou, porque eu nunca tinha visto por essa ótica que você disse agora, que é das pessoas mais velhas que teriam vergonha de usar um braces daquele de metal, aparecendo, canabital. Tem um paciente de Invisalign que tem 82 anos de idade. Que demais. Cara cheio da grana aqui. Pô, ele não tem dentadura? Já é a terceira vez que ele faz ortodontia na vida dele. Ele falou, tem todos os dentes na boca, Sério? todos os dentes são saudáveis. E perfeitinhos? Beleza. Ele usa desgaste, mas... Ele usa para manter tudo no lugar? Não, porque tava realmente apinhado. Ele queria ficar com os dentes alinhados de novo. E o que acontece? Com o tempo vai mesmo mudando? É uma tendência natural, fisiológica do corpo. À medida que a gente vai envelhecendo ou crescer... A gente nunca para de mudar, né? À medida que a gente vai enfeiecendo, né? Enfeiecendo, legal. Naturalmente os dentes, eles movimentam. Começa a enfeicer também, e a né? gente tem uma tendência de uma diminuição dessa região aqui, óssea mesmo. Sim. E aí, é por isso que as pessoas mais velhas ainda, você vai ver que eles têm bastante apinhamento. E o Invisa, então, ele pode realmente abrir a arcada da pessoa para ficar um pouco mais... Não existe muita diferença, lógico que tirando as diferenças fisiológicas aí de idade, mas o processo de movimento dentário de uma criança de, sei lá, 10, 12 anos e um cara de 80 anos de idade, tirando as diferenças biológicas naturais de um velho e uma criança, mas o processo fisiológico de movimento dentário é praticamente o mesmo, similar. Então, você pode movimentar dente, se as estruturas dentais ao redor do dente estiverem saudáveis, você pode movimentar. Quer dizer, um adolescente que você precisa abrir a arcada superior, se abriria também do bisavô dele? Não, porque daí a gente já está falando de movimento ósseo, de extensão maior. Tá. Mas até em um adulto mais novo eu não posso fazer a mesma coisa. Às vezes precisa de cirurgia para fazer esse tipo de movimento. Entendi. Mas eu estou falando de movimento dentário dentro daquela parte óssea arrumação possível. do dente. Sim, alinhamentos. Isso é possível em qualquer idade. Entendi. Não tem restrição. Não, bacana, gostei. E o Invisalign é um equipamento caro, tanto aqui quanto no Brasil. Sim, né? Aqui custa caro também. No Brasil é uma empresa que a empresa que mais cresceu no ramo odontológico no mundo inteiro. Eles hoje tinham empresas muito grandes, eles passaram todas. Eles são uma empresa que mais fatura no mundo inteiro hoje. Graças a Deus a campanha é um sistema que funciona é muito boa. Um sistema que funciona bem, mas é um sistema que precisa de cooperação do paciente, porque é um sistema removível. É isso que então, eu por ia te exemplo, perguntar. o aparelho fixo, você colocou lá, Ficou. Dói, o cara toma um Tilenol, toma o que está acostumado a tomar para dor, novo. Mas ele mantém, porque o que move dente é pressão constante na mesma direção. Certo. Se o cara está sentindo aquela mesma sensação com o Invisalign, que ele vai sentir alguns momentos que ele vai sentir os dentes um pouco doloridos, e ele pode tirar, às vezes ele tira. E o problema tira para não doer. Para não doer, para aliviar o que seja. Eu falo para eles, não tire. Uma pergunta. O braces normal, tanto o fixo quanto o removível, ele é visível. Você coloca aqui na mesa, você vê. O Invisalign, se você colocar em cima de uma pia branca, por exemplo, desapareceu. Parece tampinha de alguma coisa que alguém vai jogar no lixo. Sim. Muita gente perde o Invisalign, não perde? Infelizmente tem esses e custa caro. Porque você então, a reposição é cara? Não, porque o Invisalign, quando você faz um tratamento completo, assim, você pode encomendar... Já sabem, né? Você pode encomendar um número ilimitado daquelas moldeirinhas, eles te mandam de volta. Sim. Mas você, para ficar com o paciente também... O paciente tem que saber que aquilo tem custo para você, lógico. Que está ordenando tudo. Então, às vezes, você tem que cobrar uma taxinha aí para o paciente também não ficar perdendo tudo o tempo inteiro. Eu conheço uma criatura que
Não é para todo mundo. Você tem que ser organizado e você tem que usar. E às vezes eu escuto, alguém viu meu Invisalign aí? Foi pro lixo. É lógico, né? É invisível. O nome já fala tudo. Invisalign. É porque ele é invisível na boca. Mas olha, a Invisalign vai sofrer muita competição ao longo dos próximos anos aí. Tem muita empresa boa crescendo. Muitos tentaram, né? As grandes empresas da odontologia estão investindo em alinhadores agora. As grandes nomes da odontologia aí, você pega implante, empresas de implante, de outros segmentos, estão investindo em alinhadores pesados agora. Então eu acho que nos próximos 3 anos... Tem alguma que você lembra o nome, assim, que é mais gigante? Não? Até pra gente comprar as ações dela também, né? Porque vai crescer, né? Até eu esqueci o nome da empresa agora de implante, cara, mas tem uma que está investindo pesado aí. Tem várias empresas grandes investindo em alinhador agora. Sim, legal. Então vai ter opções diferentes e a tendência é que o preço melhore também, né? O preço daqui do Brasil é compatível? Eu tenho a impressão que se fosse traduzir dólar para real, era capaz de a gente pagar ainda mais caro aqui nos Estados Unidos do que eles estão pagando lá no Brasil. O Brasil um pouquinho mais barato, talvez? Quase nada, mas um pouco mais barato que aqui, sim. Mas isso também serve para o aparelho normal? Até porque se o Invisalign fosse cobrado do dentista lá, o que eles cobram da gente aqui, eu acho que ia ser muito difícil para o dentista conseguir pagar aquela taxa. Que é caro para você. É caro para cá também, mas lá essa mesma soma não real, eu acho que eles deram uma diminuída leve para dar, pelo menos para eles fazerem lá, entendeu? Entendi. E você falou? Não, o preço do aparelho normal. Quando você faz uma comparação dólar-real, dá uma ideia. Do qual aparelho? Do fixo? Do fixo. Sim. Quanto custa, assim, em média, no Brasil, eu vou chutar porque faz tempo que eu não tô... Mas um tratamento que custa R$5.000 no Brasil, custa aqui $5.000. Então, assim, é como se fosse a mesma coisa. Só que você faz dólar 5 vezes mais aqui do que lá. Nesse sentido, sim. Sim. Mas, como é um tratamento que precisa de supervisão constante, não tem como fazer no Brasil, né? Sim. O que Lucky mais me. que a gente pode perguntar para ele? Vem cá, tá bom, beleza, montou uma clínica, legal. Que carro você tem? Quero saber. O brasileiro gosta de carro. Eu não sou muito flash, né? Como fala isso em português? Problema. Nunca fui muito metidão. Não é muito de esbanjar, né, Xandão? Cara, eu vou dizer, nunca fui de carro pra mim. É porque eu vi uma Urus preta parada aí, Lamborghini, é sua, né? Quem me dera. Não, eu vou dizer que meus amigos têm. Os meus amigos que gostam mais de carro. Eu não sou um cara para falar de carro muito, porque eu tenho um carro bom, lógico, novinho, uma Tahoe, que nem tem no Brasil. Não tem. Não tem Tahoe. Não tem Tahoe no Brasil. Chevy, mas grandona. Suburban menor, né? É um carro legal, sim. Para família e tudo. Pra família, novinho, tá ótimo. Poderia ter um Porsche, poderia ter uma Ferrari, poderia... Entendi, não é só a praia. Porque a facilidade aqui é grande para isso e eu vou dizer os meus amigos dentistas, quase todos os meus amigos parece que tem alguma fixação com Porsche. Eles adoram Porsche. Quase todos têm Porsche. Mas eu acho que o sonho dele é comprar uma casa do lado da sua ali, porque é do lado do escritório dele, galera. Com certeza. Mas tem. De fundo para água. Você já mora no lugar, você já tem um escritório num lugar legal de morar. Não, é bem legal. O Santuário é legal para morar. Fica do lado, aí você vai a pé. Fácil. Nada que uns 20 milhões de dólares. Agora, né? mora na cidade que tem uma praia bonita, segura, cidade de rico, legal. Você já foi à praia aqui? Eu gosto de ir à praia. Você gosta de ir à praia? Quando as crianças eram menores, era difícil, 14, 13 anos, era difícil você convencer eles de qualquer coisa. Mas quando elas eram menores, eu pegava as duas. A minha esposa vinha também, mas ela não vem tanto quanto eu gostava de vir fim de semana de bobeira. Mas como você mora na praia, você não precisa ficar lá torrando 5 horas. Você vai, fica uma horinha, molha o pé na areia, brinca um pouquinho ali e volta para casa. Então eu tento, pelo menos uma vez por mês, eu tento ir à praia. É interessante que ele é de Brasília, nasceu em Brasília, mas tem sotaque mineiro. O pai é mineiro. É isso aí, é legal, né? Mineiro com pão de queijo com mineiro, né? Adoro pão de queijo às 5 da tarde, né? Agora, fala alguma coisa, dá um recado para nós aí. Um recado. Para os brasileiros. Para aquele dentista que almeja fazer o mesmo caminho árduo que você fez. Deixa a sua mensagem aí.
Bom, eu vou dar 2 então. Esse é o melhor, pra gente poder fechar com chave de ouro aqui o capítulo de hoje. Se você tem um sonho na vida e você... Veja bem, meu sonho não era vir pra cá, mas à medida que a coisa foi se desdobrando, eu vi que era o sonho de Deus pra mim, né? Mas se você tem um sonho na vida, nada é difícil demais, desde que você tenha foco. Não é sentar, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar para isso. Nada vem do acaso. Você tem que realmente estudar, veja quais são os caminhos e se intensifique nos teus sonhos. Não desista dos seus sonhos, mas trabalhe por eles. Você vai chegar... Ação, né? Tem que ter ação. Sem dúvida. Você vai chegar longe. Legal. Desse jeito. E qual é o segundo conselho? Você falou que você tinha 2, né? Para mim, pessoalmente, você tem que confiar em Deus. Você tem que saber que tem alguém lá em cima que não está só de brincadeira, não. Ele quer ser teu amigo e quer abrir as portas que você nem imagina que são possíveis ser abertas na tua vida. Coisas muito maiores ele tem programado para você do que os seus próprios sonhos. Por isso que eu falo, eu não tinha um sonho de ter uma clínica super... Modéstia à parte. Não, linda. Super bonita. Eu falo por você. Aqui, uma quadra da praia, em Boca Raton, uma região super valorizada da Flórida. Nunca foi meu sonho isso. Meu sonho era vir... Eu tinha o sonho de fazer um curso fora. De fazer um mestrado, alguma coisa, ter a experiência de morar num país de primeiro mundo. Mas nunca de ficar. Deus tinha os sonhos dele para mim e eram muito maiores que os meus próprios sonhos. Olha só. Adorei. Eu vou te falar uma coisa que é curioso. Eu estava pensando nisso esses dias. Você sabe que isso é um denominador comum aqui. Toda vez que a gente conversa a respeito de sucesso, você pergunta para qualquer das pessoas que eu acabei recebendo aqui, a gente está indo para o 32º, 33º episódio, cara, Deus está em todas as conversas. E é engraçado que quando eu converso com grandes empresários que montaram... fizeram um fundo, receberam investimento de fundo de venture capital, de private equity. Todos eles falam, né? Não, porque eu trabalhei em melhoria de eficiência operacional, eu estudei o market share, inovei no produto. Eles não falam de Deus. Agora, incrível, aqui no nosso podcast a gente fala bastante de Deus. Engraçado isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Com certeza. Não, mas é a melhor mensagem que a gente pode passar, acho que é essa mesmo, a fé. No final, tudo se resume em nós temos fé em Deus. É só isso. Temos que ser humilde para aceitar, né? A gente é um pouco de pó e água misturada, meu amigo. É isso aí. Um dia todo mundo vai voltar pro pó, porque é do pó que a gente veio. Se não for para ter fé numa coisa superior, essa vidinha aqui, por mais que você tenha sucesso nessa vidinha aqui, você quer viver aí 80, 100 anos e é só isso? Como é que você vive sem fé? Tem coisa com você. Tem coisa muito melhor esperando a gente. Gênero, número e grau. Falou bonito. Galera, estamos terminando mais um episódio aqui do podcast Made in USA. Recebi essa pessoa queridíssima aqui, Xande Barbosa, e eu tive o privilégio de ter ao meu lado aqui mais uma vez como co-host Galeb, co-host Porrada. A gente se vê semana que vem, turma, até quinta-feira. Valeu! Deixa aí. Opa. www.barbosaorthodontics.com.br. Não tem BR não. Não, .com. Mas fica tranquilo que eu vou botar aqui debaixo do vídeo aqui. Já está, aliás, né? Já está aí. Já está. Debaixo do vídeo. Não, e também depois que nós falamos o lugar onde é, tudo, em frente. Se o cara não pegar o endereço, ele vai sozinho. barbosaorthodontics.com. Você tá com página já de Instagram, Xande? Ainda está sendo produzida a página do Instagram, mas já tem um website com tudo lá. Xande, é o seguinte, ninguém chama você aqui de Barbosa. Como é que eles falam Barbosa aqui? Barbosa. Barbosa. Dr. Barbosa. Barbosa. Vai ficar conhecido como B-Orthodontics. Mas isso é engraçado, porque no Brasil, Barbosa é um nome puta comum, né? Popular. Minha esposa falou, putz, eu nunca vou casar com Barbosa. Quando ela namora, antes de namorar, ela falou, nunca vou casar com Barbosa. Não é possível. Caiu na testa. Demais. Mas no Brasil, talvez não montasse uma clínica com o nome Barbosa. Mas aqui nos Estados Unidos, as minhas filhas me convenceram. Falaram, pai, todo mundo gosta do meu last name na escola. Todo mundo acha que sounds super cool. Eu falei, eu tô na terra dos gringos, então vou fazer. So be it. Barbosa. Muito bom. Valeu, turma. Até semana que vem. Obrigado, Xandi. Obrigado, galera. Boa, Valeu. Boa, Xande.